Agora vamos para outro tema, né? Vamos para o tema que é justamente o lançamento do livro, né, com a entrevista do presidente Gonçalo em português, né? Inédito em português pela primeira vez completo, já houveram trechos traduzidos, partes que foram traduzidas, mas essa é a primeira vez que é publicado na integralidade, inclusive em formato de livro. E para a gente expor isso, vamos começar lendo a repercussão que fez sobre o blog Servir ao Povo sobre essa questão. Entrevista com o presidente Gonçalo a preço popular pelo blog Servir ao Povo. Inédito em português, a entrevista com o presidente Gonçalo foi lançada em formato de livro pela editora Ciências Revolucionárias por R$ 24,30. Nós, do blog Servir ao Povo, recomendamos enormemente, tanto pelo conteúdo como pelo prefácio impecável do Núcleo de Estudos do Marxismo-Leninismo-Maoísmo, que esclarece muitos pontos sobre as contribuições universais do presidente Gonçalo à ideologia marxista, hoje maoísta. Abaixo a matéria publicada no jornal A Nova Democracia. O texto é uma entrevista realizada pelo jornal El Diário com o chefe comunista peruano Abimael Guzmán, o presidente Gonçalo. Redigido em 1988, o texto foi publicado pela primeira vez no dia 24 de julho, um domingo, nas páginas da edição número 492 do jornal peruano El Diário. Com o título oficial de Entrevista na Clandestinidade, Presidente Gonçalo rompe o silêncio, a entrevista estampava a capa do jornal com o subtítulo Reportagem do Século. A publicação estremeceu o Peru. Naquela época, o país já era palco há 8 anos de um processo revolucionário dirigido pelo Partido Comunista do Peru e sua chefatura, o presidente Gonçalo. De acordo com uma breve introdução da edição brasileira, abre aspas, era a primeira entrevista da chefatura do Partido Comunista do Peru, PCP, e da Guerra Popular, desde o início da Fragua, em 17 de maio de 1980, que o PCP definiu por ILA 80, início da luta armada nos anos 80. O domingo do corriqueiro dos peruanos, quiçá perturbado por algum blackout perpetrado pelos guerrilheiros, que já se tornavam parte da rotina do país, assunto nos ônibus e nos bairros, se converteu numa data de importância histórica. Aqui a capa da entrevista, né? A repercussão foi tamanha que a reação peruana não tardou a mover suas garras. O jornal El Diário foi empastelado e seu diretor, Luiz Arce Borja, responsável pela entrevista, preso poucos dias depois. A denúncia da prisão ficou ao encargo de Jané Talavera, jornalista revolucionária peruana e então chefe de redação do El Diário. Na época, Talavera e Borja repercutiram extratos da entrevista para correspondentes de diversos outros países. Quanto ao conteúdo da entrevista, a introdução da edição brasileira afirma que os temas decisivos da Revolução Proletária Mundial, do seu passado e do seu futuro, são tratados aí. O mesmo texto dá conta que a entrevista do século, como logo ficou conhecida nos círculos clandestinos mundo afora, foi uma espécie de trovão que anunciava novas tempestades revolucionárias por vir. Ainda mais surpreendente foi descobrir, à medida que nos chegavam ao conhecimento os documentos do referido congresso, bem como os que remetiam a toda a trajetória da fração vermelha agrupada em Ayacucho, no princípio dos anos 60, que este magnífico edifício não era senão uma pequena amostra de um conjunto de elaborações integrais e originais que constituem o que no presente se consagrou como os aportes de validez universal do presidente Gonçalo. Bom, companheiros, e por que eu estou repercutindo isso aqui, né? Além da importância, né, justamente, de estar divulgando o trabalho, né, dos companheiros do Núcleo de Estudos, MLM, dos companheiros da editora Ciências Revolucionárias, vou estar tratando melhor disso daqui para frente, eu vou utilizar essa repercussão, né, desse livro justamente para abordar um tema que vai ser uma introdução a posteriores vídeos que eu irei fazer, que são justamente sobre os aportes de validez universal do presidente Gonçalo. Eu vou explicar aqui justamente o que são isso, né, o que por isso é definido, e justamente introduzir para que nas próximas lives e vídeos que porventura eu venha fazer sobre esse assunto, a gente especifique melhor cada um deles e discuta melhor cada um deles. Quando falamos, né, que o presidente Gonçalo, ele definiu, né, ele legou aportes de validez universal ao marxismo-leninismo-maoísmo. Mas o que isso significa, né? Para começar, vamos se perguntar, quem que é presidente Gonçalo? O presidente Gonçalo, cujo nome é Abimael Guzmán Reynoso, né, o presidente Gonçalo como ficou consagrado enquanto a chefatura do Partido Comunista do Peru, ele nasceu na região de Arequipa, no Peru, e naquela mesma região, né, no seu desenvolvimento da sua juventude até a sua vida adulta, ele vai se graduar em filosofia e direito, vai publicar teses importantíssimas, né, que já demonstravam um grande poder intelectual que ele tinha na época, inclusive fazendo doutoramento, né, sobre a teoria, acerca da teoria kantiana sobre o espaço, em filosofia,
e sobre o Estado democrático burguês, né, na sua faculdade de Direito. Então demonstrava já no início, né, de um trabalho intelectual que ele viria a desenvolver. No início dos anos 60 ele vai ingressar no Partido Comunista do Peru, e logo em seguida ele vai ser movido para Ayacucho para dar aula na Universidade de San Agustín. Não, ele se formou na Universidade de San Agustín, retificando, ele se formou na Universidade de San Agustín, mas ele foi dar aula na Universidade de San Cristóbal de Córdoba, San Cristóbal de Huamanga. E ele vai lecionar, então, naquela universidade, e lá, naquela época, ele já vai desenvolver a sua luta contra o revisionismo dentro do Partido Comunista do Peru. Ele vai travar a luta, primeiramente, contra a linha khrushchevista, né, que lá se desenvolvia, que buscava adotar as teses de Khrushchev, e, posteriormente, vai desenvolvendo luta contra linhas que se diziam de direita, linhas que teoricamente eram de esquerdas, mas que não eram de fato, até que vai culminar na reconstituição do Partido Comunista do Peru, né, reconstituição enquanto um partido comunista marxista-leninista, pensamento Mao Tse-tung, como era compreendido à época, e vai dar início à luta armada, né, vai dar início à Guerra Popular no início dos anos 80, né, 17 de maio de 1980. Nesse processo, né, com o início da Guerra Popular, ele vai dirigir, né, a Guerra Popular propriamente, né, diretamente por 12 anos, na qual o PCP vai conseguir grandes logros nessa guerra, né? Vai acontecer, como eu vou deixar mais claro posteriormente, a definição do maoísmo, né? Eles vão desenvolver, né, a luta contra o velho Estado, vão destruir o velho poder, o velho Estado burguês latifundiário no Peru, em amplas áreas do país, até o ponto de atingirem o equilíbrio estratégico. A gente entende que a Guerra Popular ela tem 3 etapas, né? Ela tem a defensiva estratégica, o equilíbrio estratégico e a ofensiva estratégica. E o Partido Comunista do Peru vai chegar a atingir o equilíbrio estratégico, né? Chegando, inclusive, a estabelecer o poder vermelho em 40% do país, de acordo com vários historiadores. Aí tem várias discordâncias, se foi 30%, se chegou a 50%, mas, via de regra, o que os autores reacionários usam é de 40% que chegaram a controlar, estabelecendo ali uma zona livre, né, do velho Estado e desenvolvendo ali as bases de apoio revolucionários, desenvolvendo a nova democracia, o novo Estado, nova política, nova cultura, estabelecendo um grande trabalho entre as massas, inclusive nas cidades, né, inclusive nas favelas, nas regiões periféricas, estabelecendo bases de apoio, né, ali no ápice que chegou a guerra, né, do Peru, e, enfim, desenvolvendo um grande trabalho revolucionário, né. Em 1992, ele vai ser capturado pelo Serviço de Inteligência Nacional do Peru em conluio com a CIA, em conluio com o Serviço de Inteligência norte-americano. Vai fazer o seu lendário discurso da jaula, no qual vai conclamar os revolucionários para continuarem na luta, né, continuarem na luta revolucionária no Peru. Em 2021, né, particularmente em 11 de setembro de 2021, o presidente Che Gonçalo veio a desaparecer fisicamente, né, ainda preso na base militar na qual ele se encontrava, né, justamente morto, né, pelos reacionários do velho Estado peruano, que conseguiram gerar aí um breve recuo na revolução que lá se desenvolve, né, e ele veio a falecer então nessa data. E bom, dito isso, né, vamos falar propriamente sobre o livro, né, a importância da entrevista do século. A entrevista do século ela foi a primeira exposição pública das teses do primeiro congresso do Partido Comunista, que foi justamente nesse congresso, como eu falei, que vai ser definido o maoísmo, e também, como foi dito lá no texto do Servir ao Povo, já estavam lá os aportes de validez universal do presidente Gonçalo. E é um texto espetacular, eu recomendo a todos os companheiros que leiam, porque é um texto muito didático. O presidente Gonçalo falava muito bem com as massas, justamente por ser parte destas, né? Por ser parte das massas. E esclarece de maneira muito bem colocada justamente todas essas questões, né? Puxando argumentos históricos, políticos, ideológicos, para justificar tudo isso, né? E bom, qual que foi a importância dessa entrevista historicamente? Além de ser a primeira exposição pública, isso vai influenciar grupos revolucionários, comunistas, no mundo afora de maneira imensa. Como vai ser chamado, inclusive, por esses grupos de a entrevista do século. E foi a partir dessa entrevista que hoje muitos dos partidos da Liga Comunista Internacional, né, do movimento mais avançado hoje na unificação do MCI, é justamente através dessa entrevista que se deu a conhecer esse processo, né? Muito importante isso, né? E, claro, inédito em português pela primeira vez, né? Trabalho aí os esforços do Núcleo de Estudos do Marxismo-Leninismo-Maoísmo, MLM, importante grupo aí, vem trazendo publicações maoístas há tantos anos, né? Inclusive um dos documentos mais importantes do movimento comunista internacional nas últimas décadas, que foi o Grande Debate.
grande debate entre o Partido Comunista da China e o Partido Comunista da União Soviética. Foram eles, né, que trouxeram isso. Então, muito importante saudar aí o trabalho desse grupo. E também, né, o preço acessível e popular, graças aos esforços da editora Ciências Revolucionárias, né? Graças aos esforços do companheiro João Carvalho, do companheiro Klaus Scarmelotto, do companheiro Lucas Zubelli e de todos aqueles que estão por trás aí, que trabalham dia e noite pelas Ciências Revolucionárias. É uma grande editora, né, muito importante hoje na divulgação de obras revolucionárias no Brasil. Então recomendo a todos que estejam aí acompanhando o trabalho deles. Bom, então aqui os companheiros podem ver, né, justamente a entrevista pelo preço de R$ 24,30, né? E aqui uma parte do prefácio feito pelo NMLM. Então, muito importante os companheiros estarem adquirindo, estarem estudando isso, entendendo este documento como um dos mais importantes atualmente para a compreensão da ideologia científica do proletariado. O marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente o maoísmo, né, entendendo que sempre o mais avançado é o principal, aporte de validez universal do presidente Gonçalo. E bom, para finalizar a exposição, né, sobre essa questão, acho que é fundamental uma citação, né, do presidente Gonçalo, né, que para mim é uma das partes mais belas e mais importantes justamente da entrevista, em que ele coloca assim: em síntese, a ideologia do proletariado, a grande criação de Marx, é a mais alta concepção que a Terra já viu. É a ideologia científica que pela primeira vez dotou os homens, a classe, principalmente, e os povos de um instrumento teórico e prático para transformar o mundo. E tudo o que ele previra, temos visto como vem se cumprindo. O marxismo tem se desenvolvido, devenido em marxismo-leninismo, e hoje marxismo-leninismo-maoísmo. E hoje, ainda mais marxismo-leninismo-maoísmo, aporte de validez universal do presidente Gonçalo. E vemos como essa ideologia é a única capaz de transformar o mundo e fazer a revolução, e de levar-nos à meta inexorável, o comunismo. Sua importância é extraordinária. Comprem, se possível, a entrevista do presidente Gonçalo, tenham acesso a isso, apoiem o trabalho aí de todos os companheiros que vêm trabalhando, né, nessa publicação, entendendo justamente essa entrevista, a sua importância histórica, né, na repercussão, na divulgação pública, né, tanto dos aportes de validez universal do presidente Gonçalo e, principalmente, na definição do maoísmo, né, entendendo isso como sendo o principal.